Eu, você, nós já perdemos muito dinheiro, já perdemos muitos objetivos que gostaríamos de ter atingido e não atingimos por causa das distrações. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Terminamos aí um ano onde na política houve diversas discussões, sempre a política é polêmica, né? Mas nós muitas vezes nos envolvemos em diversas discussões. Coloquem nos comentários se você perdeu mais tempo, se você se excedeu em alguma coisa, seja na política, seja em outras discussões aí, de repente nos grupos da família, de repente em outros grupos. Será que você já perdeu tempo com excessos em filmes, novelas, ou se você está acompanhando algum reality show e você fala assim, poxa, eu gostaria de fazer isso de forma mais equilibrada, mas eu não consigo. Quando eu vou ver, eu já gastei horas e horas aí nas redes sociais, na internet. É por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque é um momento de indignação. Pensa aí, qual que é o nosso recurso mais valioso? Coloca aí nos comentários qual você acha que é o nosso recurso mais valioso. Se a gente fosse dividir tudo que existe em 3 coisas, seria tempo, espaço e energia. O tempo, ele é fixo. Você poderia dizer que o recurso mais valioso é o tempo, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. O espaço também está dado. Agora, a nossa energia é o nosso recurso mais valioso. É onde você coloca a sua atenção. Veja aí, o tempo voa. O tempo está passando, estando envolvido em nossos objetivos ou não. Agora, a nossa mente, ela tem um potencial incrível, tanto de produzir, quanto também de ficar apenas se envolvendo em atividades que não trazem retorno algum. Por isso, a nossa maior habilidade hoje em dia, de repente, como estudante, você pode falar, é leitura dinâmica, é memorização. Não, é a capacidade de concentração. Veja aqui essa lupa, ó. Quando você, apesar das distrações que estão no entorno, você consegue meio que ignorar o entorno e detalhar um ponto específico. Somente com esta habilidade é que podemos transformar todo o nosso potencial cognitivo em um verdadeiro tesouro para você. Vamos então entrar com a primeira dica, que é a gestão da atenção. Coloquei uma frase aqui para vocês, não sei se ela existe ou não, só sei que veio à minha mente. Autodisciplina é o poder e a liberdade de viver segundo nossas próprias escolhas. Porque muitas pessoas acabam encarando a disciplina como se fosse ali um engessamento, como se fosse uma prisão. Mas não, a disciplina quando é escolhida por você, é uma liberdade de conseguir escolher a própria vida, o próprio destino. A primeira coisa então que a gente tem que fazer é uma limpeza, tirar o lixo para que a gente consiga fazer aqui uma organização, né, para a gente tornar os nossos processos mais eficientes. Então, o lixo, ele começa pela negação, tirar o lixo, né? Diga não. A gente precisa se indignar. Estamos sendo roubados, literalmente roubados por outras pessoas. Veja o quanto que vale a atenção, o quanto vale um minuto dentro da televisão, por exemplo. Todos estão em busca da sua atenção, que é o seu tempo e a sua própria vida. Onde você coloca a atenção, aí está o verdadeiro tesouro. Então, vamos nos indignar e começar a dizer não para os ladrões de tempo, para os ladrões de energia e para os ladrões de atenção. Para isso, vamos então, só vou citar aqui brevemente, se vocês se interessarem, eu posso fazer outro vídeo. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber mais sobre pêndulos energéticos. Por quê? Basicamente, os grupos humanos, né, se formam a partir de uma ideia.
E esses grupos, esses pêndulos estão aí para roubar, para atrair as pessoas, estão aí nos pêndulos, para atraídos pela energia dos pêndulos, mas os pêndulos, eles sugam a nossa energia. Então, eles estão aí para sugar o nosso tempo, sugar a nossa energia, e você precisa começar a criar os próprios pêndulos. Mas eu falo isso em outra oportunidade, a depender do que vocês colocarem aí nos comentários. Separei duas frases aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O porquê que eu coloquei isso daqui? Porque nós, às vezes, damos permissão, tem até uma frase que diz, não se sinta ofendido e você não foi. Como concurseiro, como vestibulando, ou seja, qualquer outro objetivo que você tenha, empreender, por exemplo, nós vamos coletar aqui, ó, como youtuber, eu posso muito bem receber comentários negativos. E o duro, quando esses comentários, eles chegam de quem está próximo, né? Chega, por exemplo, de familiares. Então, vamos aqui aprender a blindar o nosso coração, os nossos sentimentos, para que essas energias negativas não venham a tirar a nossa empolgação de prosseguir adiante. Outra frase, não podemos evitar que os pássaros sobrevoem nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam ninho. Então, como gerir esse excesso de pensamentos que ficam aí rodeando a nossa cabeça. Não, além das distrações internas, existem as distrações internas dos nossos próprios pensamentos, das nossas preocupações, que eu vou fazer um vídeo sobre preocupação, que não deveria quase nem existir, quase zerar as preocupações, né? Porque elas não têm muito efeito, preocupação. E já vou trazer mais técnico. A técnica zero, que eu considero técnica zero, é você entender que existe um arsenal de recursos, um arsenal de técnicas, existem profissionais, psicólogos, profissionais do marketing, neurocientistas contratados para criar artifícios de prender a sua atenção. Então, se você não souber sobre essas técnicas, eu como hipnoterapeuta também conheço diversas técnicas, tanto para prender a atenção, quanto também para se proteger, a câmera está aqui, se proteger desses artifícios que estão roubando o nosso futuro, certo? O futuro pelo menos o futuro que gostaríamos de ter. Então, o sensacionalismo. Por que será que quando você abre o jornal, esses dias eu estava na academia e volta e meia não tem como você acabar olhando para a televisão. Nunca tive televisão em casa e não me arrependo nada por isso. Por que quando eu olhava para a televisão era a cada 3 minutos uma notícia de alguém que tinha sido morto, de um acidente, que é o que o Augusto Nunes, né, chama de jornalismo de necrotério. Por que será que eles colocam isso daqui, gente? Né? E aí as pessoas ficam aqui, ó, dessa forma, hipnotizadas na internet. Então a primeira técnica é se conscientizar que existe um arsenal aí de recursos tentando. Então vamos então para a neurociência para entender. Eu quero chamar a atenção de vocês para o sistema límbico. Esse sistema aqui, ó, ele é meio que primitivo, certo? Dentro do sistema límbico, que está muito relacionado ao cérebro mamífero, pela teoria do cérebro trino, né? Temos o cérebro mamífero, que é mais emocional. Só que tem um órgão aqui chamado amígdala. Esta amígdala, né, que assim, pela etimologia da palavra significa amêndoa, são 2 órgãos que estão ali, que são responsáveis pela percepção semiconsciente. Ela é responsável pelos seus comportamentos, pela sua memória emocional e principalmente pelo instinto do medo. Então, quando esta amígdala está superativada, ela vai gerar o quê? Ansiedade, medo, atenção aumentada
e até mesmo ela pode evoluir aí para uma depressão ou para uma síndrome do pânico. Então, deixa eu falar um pouco com vocês aqui. Nós precisamos dessensibilizar a amígdala. Por quê? Quando recebemos uma notícia que mexe com o nosso instinto de sobrevivência, imediatamente a amígdala vai captar esse estímulo e vai começar a jogar adrenalina na nossa corrente sanguínea. Então, nós vamos ficar focados naquele assunto, atentos, certo? E aí, o que o jornalismo faz com a gente? Ele começa a lançar uma informação, aí depois ele lança mais um pouco da informação, depois ele repete, e a gente sempre fica naquela noia, né? Naquela neura de ficar querendo saber mais sobre aquele assunto, e aí de repente quando percebemos estamos infectados com muita energia negativa que vai fazer o que está aqui, ó, na foto do primeiro slide, que é isso aqui, ó, como que você vai ficar assim, aqui, ó, como você vai ficar, olha como você vai ficar. Jogado na cama, literalmente jogado, ó, só come, dorme, magro, ó, só a cabeça que é grande, porque só a cabeça que acha que pensa, mas na verdade está cheia de ruídos mentais, nem pensamentos mais são apenas ruídos totalmente controlados pelos estímulos externos. Então, continuando aqui, vamos para a técnica agora de número 1. Como é que vamos filtrar tudo isso daí? Por isso, eu coloquei aqui para vocês círculos de controle e influência. Gaste 90% do seu tempo com aquilo que você tem controle. Gaste apenas 9%, uma sugestão aqui, com aquilo que você tem influência. E gaste apenas 1% do seu tempo com aquilo que você não tem nem controle nem influência. O que é que você efetivamente tem controle, ou pelo menos achamos que temos algum controle? Sobre os nossos próprios comportamentos, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações. Nós podemos também colocar ordem nos nossos pensamentos. Porque muitas vezes as pessoas reclamam, eu mesmo já passei por isso há alguns anos atrás, olha, não estou conseguindo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Porque nós, de tanto não fazer aquilo que queremos, nós perdemos uma palavrinha chamada autoridade. Nós perdemos autoridade sobre nós mesmos. E quando nós perdemos autoridade, né, a nossa alma perde autoridade sobre o nosso corpo, então a sua mente, que tem até uma imagem que eu vi uma vez, né, a mente com um revólver apontado para a própria pessoa, né? Então você é vítima da própria mente e temos que lembrar que a mente mente. E outras pessoas, se você não tem prioridade, você vai ser prioridade de alguém, principalmente das mídias que estão aí sedentas pela sua atenção. E o que é que você tem influência? Influência você tem pelas pessoas próximas a você, seja seus familiares, seja os seus grupos nas redes sociais. Então, apenas 9% sobre isso daí. E 1% que eu coloquei aqui, o que você vai fazer nesse caso aqui, ó? Olha, você percebeu que não tem nem controle nem influência, por exemplo, alguma coisa que está acontecendo lá em Brasília, né? E você está super preocupado aqui, você vai ter que soltar. E sobre essa técnica soltar, eu recomendo aqui o canal do Paulo César, Café com Hipnose chama o canal, certo? Você precisa fazer uma higiene mental. Você precisa, de repente, você precisa entregar para Deus isso daí. Você precisa de orar, você precisa de rezar e precisa de colocar a sua fé para fazer valer, né? Se você não acredita em Deus, fica até um pouco mais complicado, né? Porque aí, como lidar com essas situações que não temos controle? Nem sei, se você é ateu, deixa o comentário aqui, como você faz sobre o que é a maior parte das coisas, na verdade, né? Que não temos nem controle, nem influência para mudar. Vamos para a próxima técnica. Antes disso, pessoal, estou abrindo uma turma para receber aí mentorias relacionadas aos estudos e também para fazer hipnose.
Se você tem interesse em aprofundar sobre esses assuntos e quiser marcar uma sessão comigo, eu vou deixar o contato aqui na tela para vocês, certo? O telefone 199-9742-8177. 199-9742-8177. Agora, a técnica 2, ela é muito simples, mas é necessário que a gente fale sobre ela. Fazer perguntas, basicamente, né? Qual é o ROI? ROI é um termo em inglês que se chama Return of Investment. Qual que é o retorno sobre o seu investimento? Se nós já criamos a consciência de que a nossa atenção é o nosso recurso mais valioso, então, de repente, você poderia falar assim, nosso recurso mais valioso é a nossa saúde. Só que para você ter saúde é necessário que você tenha diversos tipos de cuidado, que você esteja atento a diversos tipos. Então, voltamos na questão da atenção, que é o que você pode realmente fazer agora. Então, o que é ROI? Qual que é o benefício? Vamos aprender a fazer perguntas e não simplesmente agir como animais por instinto, né? Vocês já vão ver outra técnica muito interessante sobre isso, né? Como evitar isso de agir por instinto? Então, começaram a fazer pergunta, qual que é o benefício que eu tenho com isso? Qual é a vantagem que eu vou ter em assistir mais esse vídeo? A atenção é um investimento e você tem que pensar no retorno. Se não tiver retorno, simplesmente varre da sua vida, simplesmente jogue fora. Então, aprenda a fazer perguntas, senão você vai estar queimando o seu dinheiro, queimando o seu tempo. Então, assim como para você tomar uma decisão de atravessar a rua, você precisa olhar para os dois lados. Então, utilize isso aqui, nem que for mentalmente. Se você é mais disciplinado, você pode pegar uma folha de papel, tem que tomar uma decisão mais complexa, por exemplo, e coloque do lado esquerdo tudo que você tem a ganhar e do lado direito tudo que você tem a perder. Mas agora, no caso de tomar uma decisão, isso é a famosa relação custo-benefício, né? Mas no caso de tomar uma decisão simples, como assistir um novo filme, assistir um novo vídeo que você se interessou no YouTube, você pode fazer isso mentalmente, simplesmente utilizando os dedos da sua mão. De repente, você conta numa mão quais são os benefícios, o que você tem a ganhar e o que você tem a perder. Depois você faz a conta. Olha, eu tenho tantas coisas a ganhar e tantas coisas a perder. Ou, isso aqui que eu tenho a perder é muito mais importante, muito mais pesado do que essas coisas que eu vou ganhar, certo? Porque sempre tem algum benefício, certo? Então, é o momento de passar da amígdala para o neocórtex frontal, certo? Para a gente conseguir, de verdade, tomar uma decisão racional e evitar todas essas perdas. A terceira técnica aqui que eu vou passar para vocês é uma técnica tirada da teoria do reforço de Skinner, que faz parte lá da matéria de motivação, né? Que eu chamei de reforço sensitivo. O nosso cérebro, ele basicamente vai fazer um cálculo ele vai sempre buscar o prazer e fugir da dor, certo? Então, é interessante que você crie uma memória positiva a respeito dos seus objetivos, das suas tarefas. Se na sua mente está gravado que ler um livro, que estudar, que trabalhar 50 minutos, que seja 1 hora, focado no seu objetivo, é uma coisa chata, uma coisa enfadonha, o seu cérebro vai tentar fugir, vai ativar a amígdala e falar assim, não, isso daqui está fazendo mal para mim. Então, eu não vou focar nisso. Eu vou fugir disso. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a associar isso a um prazer. Por exemplo, vou fazer aqui. Uma vez eu vi uma professora fazendo isso, achei muito interessante. Quando você quiser fazer, até tem outras pessoas, por exemplo, o Pablo Marçal faz muito isso, que quando ele quer levantar cedo, quer fazer uma atividade física e começa o nosso cérebro, a nossa mente lutar contra a gente mesmo, dizendo, não, chega, não é necessário isso tudo. Você dá um sorriso. Mas eu não consigo sorrir. Pega a sua caneta, coloca assim, Tá vendo? Estou sorrindo. Force o sorriso.
Faz de conta que alguém veio tirar uma fotografia de você, fala X, aqueles xizinhos lá, e começa a sorrir. Isso vai transformar a sua fisiologia, vai começar a liberar na sua corrente sanguínea hormônios positivos, serotonina, entre outros hormônios aí do prazer, que vai fazer você se empolgar com isso. Agora, como que é um reforço negativo? Tem uma técnica que eu não tenho para mostrar para vocês. Tem uma técnica, tem uma pulseira aqui, né? Que o pessoal usa muito, que é a do elastiquinho. Reforço negativo. Sempre que você faz alguma coisa que não é agradável, uma coisa que você, um comportamento que você quer fugir, não quero fazer mais isso, você pega isso daqui, ó, e estica e solta. Essa pequena dorzinha, né? Fala assim, nossa, mas isso aqui como é que fala quando aquelas pessoas, né, que gostam que sentem prazer sentindo dor, umas maluquices assim, masoquismo, né? Nossa, mas isso é masoquismo? Não, é só uma esticadinha e solta, certo? Para você pensar, olha, isso é negativo, como se fosse uma punição. A próxima técnica que eu trouxe para vocês. Ah, sim. Falando em incentivos, pessoal. Falando em incentivos. Se você... eu estou fazendo aqui um pré-lançamento de um livro. Como lidar com as distrações, onde eu vou trazer diversas dicas, diversas técnicas de concentração, produtividade, como sobreviver em meio ao excesso de estímulos sensoriais do mundo moderno, certo? Além desse vídeo, vou trazer muito mais técnicas para vocês, atividades, vou tentar fazer aí uma gamificação disso tudo também. E você pode entrar aqui no WhatsApp 19997428177 e dizer para mim, professor, eu tenho interesse neste e-book, porque eu sei que muitas pessoas elas acabam não revendo os vídeos, né? O certo, existe uma coisa é você entender, outra coisa é você aprender. E para você aprender é necessário duas coisas, apenas duas coisas para você sinalizar para o seu cérebro que um determinado conteúdo deve ser aprendido. A primeira técnica, repetição, e a segunda é a carga energética que aquela informação tem, geralmente emocional. Então, se você recebe um susto ou uma alegria muito forte numa determinada informação, as chances são muito maiores de que você retenha na memória de longo prazo, certo? Então, como muita gente acaba não anotando, né, não revendo depois, não se empolgando com os conteúdos, então o que acontece? Elas esquecem. E o fato de você investir em um determinado conhecimento, já discutimos isso aqui. Quanto é que vale a sua atenção? Não tem preço, certo? Não tem preço. A sua atenção, quanto vale a sua hora hoje de trabalho? E quanto você gostaria que ela valesse, certo? Qual é o seu plano? Você quer chegar em quantos reais por hora que você quer ganhar? Então, tem pessoas que ganham R$5 por hora. Tem outras que ganham, sei lá, R$1.000 por hora de trabalho, ou até mais. Então, o fato de você investir nisso, então você manda lá no meu WhatsApp, né? E que eu vou responder para vocês, certo? Pergunta lá o valor e tudo mais, que assim que estiver pronto, eu já vou lançar para essas pessoas interessadas num valor abaixo do que eu vou colocar para venda. Também existem outras formas de incentivo. Você pode clicar no like, deixa o like, certo? Porque a internet está repleta de informações que só levam você a perder o seu tempo. E muito pelo contrário, me dediquei muito nisso daqui. Até a minha esposa falou assim, nossa, faz muito tempo que você está fazendo isso daí. É porque dá trabalho pesquisar sobre isso. Eu queria trazer de forma mais ilustrativa para vocês. Dá trabalho lidar com imagens também, certo? Então, fiz o melhor que pude aí no tempo que deu para trazer esse conteúdo de suma importância para vocês. Então, deixa o like, deixa o seu comentário. E se você quiser também contribuir com o canal, preciso melhorar os equipamentos aqui, investir mais, trazer mais conteúdos para vocês, coloca no botão valeu aqui e que você pode fazer uma doação para o nosso canal. Ainda tem aqui o Pix, certo? Mas aí quem ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal. Continuando, técnica de número 4, depois eu faço. Você é bom ou não é bom em procrastinação?
Se você é bom em procrastinação, que tal usar a procrastinação a seu favor? Agora, a partir de agora, ao invés de simplesmente clicar, simplesmente dar atenção, entrar na vibe dos outros, né? Sobre tudo aquilo, aceitar tudo, todos os convites, você vai fazer aquilo que os seus pais te ensinaram, que os mais antigos ensinaram. Olha, conte até 10. E melhor ainda, de olhos fechados é melhor. Feche os olhos e conte até 10 antes de tomar uma decisão, né? Você entrou no shopping, viu aquilo, ai que vontade de comprar, não entra na loja. Vai, dá uma volta, toma um cafezinho. Será que eu compro? Será que eu não compro? Está ali no calor das negociações, fala, eu vou pensar um pouquinho. De repente, isso não é a sua prioridade. Você tem muito mais a perder do que a ganhar, ou não, simplesmente não é o momento, certo? E existem outros recursos também, como por exemplo, aqui no YouTube existe o recurso de você clicar nos botãozinhos lá. Então eu vou solicitar enfaticamente, aqui, deixa eu olhar para vocês, solicitar enfaticamente, que é uma coisa que eu passei a adotar também. Nunca assista um vídeo de primeira. Olha que interessante, vou assistir, é de fulano de tal, olha esse título, me interessa. Coloquem lá, puff, assistir mais tarde. Ou salvar, se for no Instagram, né? Eu não tenho Instagram ainda. Mas eu ouvi dizer que tem esse recurso. Existem diversas formas de você fazer isso. Ou se não, você vai lá e coloca no seu checklist ou na sua lista, talvez um dia, certo? E se mesmo assim você não estiver conseguindo lidar com a sua ansiedade, poxa, eu assisti 3 filmes, não sei como fala, 3 filmes de determinado episódio, de determinado seriado. Eu quero assistir o 4º, né? E de repente é 3 da manhã e você quer assistir mais um, né? Lembre-se que foi montado para isso. Foi montado para te viciar. Então, se mesmo assim você não conseguir, você deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a técnica do Dr. Peter Liu sobre como gerenciar a ansiedade. Se você for procurar no canal dele, de repente são muitas informações que tem lá. Pode ser que você não consiga e não esteja adaptada aos nossos objetivos. Continuando, vamos para a técnica de número 5. 5 é a famosa técnica do brainstorm. O que é essa técnica? Deixe um papel do lado, se você tem um caderno. No celular pode não ser tão legal assim, mas de repente é possível, né? Sei lá, tem gente que abre um grupo privado consigo mesmo no WhatsApp, usa como nota ou um aplicativo de nota que seja, mas um papel eu acho até mais bacana. Um papel sempre consigo mesmo. Ou abre mentalmente um Word mental assim e você vai escrever tudo aquilo que está te incomodando. Você está dentro de uma sessão de estudo e de repente vem aquele pop-up mental, né? Quando não é externo, é interno. Tem que fazer tal coisa. Não faça a tal coisa, simplesmente anote. Não faça tal coisa, mas também não faça nada, senão aquele pop-up vai ficar te lembrando. Vai estimular a sua preocupação. Então, tome uma iniciativa, não de fazer efetivamente aquela tarefa, diferente da que você já está se concentrando, mas a iniciativa de anotar. Quando você anota, você tranquiliza a sua mente, certo? É a mesma coisa de você salvar, é a mesma sensação de você salvar aquele vídeo. Poxa, eu queria muito ver, mas não agora, certo? E vamos continuar para vocês entenderem como tudo isso vai sincronizar agora. Depois disso, você pode utilizar a tabela de Eisenhower, se eu não me engano. Eisenhower. Veja a frase dele. O que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Aqui ele ensina a dividir todas, por exemplo, você tem um brainstorm, né, com diversas atividades, diversos wishlist, né, diversos desejos que você gostaria de fazer, diversas necessidades, preocupações. Você pode separar tudo isso nessas 4 categorias. Aquilo que é importante e aquilo que não é importante de acordo com seus objetivos.
Se não for importante, você simplesmente não vai fazer. Você, não é importante, não é urgente. Você vai deletar, por exemplo, assistir televisão, conferir mídias sociais, a menos que esteja daí no seu momento de lazer e de forma regrada ainda, limitada, certo? Não é importante, mas é urgente. Então, você precisa dar um jeito de delegar isso. Quem é que pode fazer isso para você? Agora, se for importante, mas não for urgente, você vai decidir, ou seja, você vai destinar, você vai escolher um horário específico para fazer isso. E se for urgente e importante, aí não tem para onde correr, tem que fazer imediatamente. Agora vamos para a última técnica, certo? E aí, pessoal, vocês estão gostando? Gostaram dessa técnica aí de Eisenhower, né? De separar? Agora vamos para a última técnica, que é a técnica da agenda. Infelizmente, né? Isso ainda não é uma prática usual de se ter uma agenda. Só que muitas vezes nós perdemos muito tempo justamente porque não temos uma agenda. Não sabemos, se você não tem uma agenda, você não sabe o que você tem a perder com aquilo, né? De repente já é 11 da noite, já é meia-noite, já é 1h. E a nossa mente não está se tocando que no outro dia, às 7, a gente tem um compromisso e que vamos ficar muito cansados. Ou seja, aquilo que a gente tem a perder, faz aquela técnica de fechar os olhos e contar até 10 para você conseguir imaginar a dor, os problemas que vão acarretar você continuar nesse vício. Então, a sua agenda é a sua referência. E se você quiser mais informações a respeito disso, entre em contato novamente com o WhatsApp 19997428177, que eu ajudo vocês vou indicar também ali no e-book, se você tiver interesse em adquirir o e-book, além de estar colaborando com o nosso canal, certo? Com o investimento que vamos ter que fazer, vocês sabem que os materiais de tecnologia, notebook, câmera, tudo isso é muito caro. Eu vou tentar ali indicar quais são os melhores aplicativos que eu já testei e que você pode utilizar, certo? Entre outras tarefas aí, como montar uma rotina ideal, depender da sua necessidade, se você for fazer a mentoria, ou se não, no próprio e-book também terão informações a respeito. Agora, para finalizar, eu falei 7 técnicas, né? Mas vou deixar aqui uma de bônus, que é o Mindfulness, a famosa atenção plena. Não vou aprofundar aqui sobre Mindfulness, certo? Mas está muito em alta essa técnica, de Mindfulness, essa prática de Mindfulness, né? Que nada mais é do que você utilizar melhor os seus recursos sensoriais, certo? Quais são os seus 6 sentidos, né? A visão, olfato, paladar, audição e tato. Falei sexto sentido, não, 5 sentidos. 5 sentidos. Se você tem o 6º sentido, já é outra história, né? São 5 sentidos. Então, como podemos utilizar mais esses sentidos para nos conectar com o momento presente, com o aqui e com o agora? Porque nesse estado é que você vai conseguir a famosa alta produtividade, o famoso alto rendimento que todos nós queremos para atingir os nossos objetivos, viver finalmente a vida de uma maneira mais plena, da maneira como queremos. Então, se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, deixa aí o seu comentário, fala aí com quais atividades, com quais coisas mais retiraram a sua atenção, mais prenderam você, mais impediram você de alcançar os seus objetivos. De repente você não passou em determinado concurso, determinado vestibular, não atingiu determinada meta por causa de uma distração. Compartilhe com a gente, que eu preciso saber a necessidade de vocês
para produzir conteúdos que sejam realmente úteis, tanto para vocês quanto para mim, para nós, né? Um grande abraço e até a próxima!